Olá pessoal, queria dar as boas-vindas para todos que estão participando dessa live. Eu sou o professor Luiz, sou coordenador pedagógico aqui do curso Prepare. Eu também tenho um canal no YouTube que assessora muitos alunos do Brasil, que é o Passando em Matemática. Vamos apresentar então na live de hoje Não Silencie de Vida, com a psicóloga Gimelli. Tá? Bom proveito a todos e até breve. Enquanto ela se posiciona aqui nesse local, vocês escutam a nova vinheta do canal Passando em Matemática. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Que bom estar aqui com vocês. Primeiramente eu queria agradecer o convite do curso Prepare, essa nova parceria, e a gente poder estar hoje então nessa quarta-feira chuvosa, e fria, e a gente poder estar falando de um tema tão importante, Essa live então está sendo transmitida aqui pelo canal do YouTube. Também lá pelo meu Instagram, tá? Que é @psicogimelguerra. E ao longo da live vocês podem estar mandando perguntas, tá? E aí então a gente vai estar respondendo na medida do possível, tá? Também eu havia deixado, uma caixinha de perguntas e algumas pessoas fizeram, tá? Então também depois eu vou estar respondendo aqui algumas perguntas. Antes da gente ir para as perguntas, eu acho que eu vou começar a fazer uma pequena introdução, que é bem importante, e aí depois a gente passa para as perguntas propriamente ditas, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje que é poder falar de um tema tão importante, é de grande valia, tá, pessoal? Como vocês sabem, a gente já está aí na segunda quinzena, do mês de setembro, e o mês de setembro, ele é o mês que abraçou, então, a campanha do Setembro Amarelo, que remete, então, à prevenção do suicídio, Então, qual foi ali a chamada da live, que eu achei super interessante que o curso preparou para nós, que é Não Silencie de Vida, O que quer dizer isso? Que é poder a gente dividir, então, as nossas angústias, compartilhar isso e poder falar cada vez mais, Que isso se ramifique, que isso se multiplique, para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações, A gente sabe que o suicídio, ele é um tema que ainda é bem estigmatizado, é um tabu, As pessoas têm um certo receio de falar sobre isso, Quando na verdade isso é um mito, Então nós podendo estar aqui hoje falando sobre isso já é uma forma de prevenção, se não a melhor, A gente poder estar aqui trocando, falando disso, tá bem? Alguns mitos, que a gente tem, assim, que é pecado falar disso, é arriscado, Se eu falar do suicídio, eu vou potencializar. Vamos pensar junto, Se uma pessoa, ela ouvir falar de suicídio, será que ela vai pensar em se matar, vai querer se matar, A gente entende que a pessoa vai se sentir mais à vontade, então, para poder ter acesso a essas informações, ter com quem contar, quem possa ouvir ela, quem possa acolher ela. Então, isso é um grande mito, tá? A gente sabe também, pessoal, que a cada 40 segundos, infelizmente, tá, no mundo uma pessoa tira a própria vida. Tá? E a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a sua própria vida. Então, infelizmente, enquanto a gente está fazendo aqui essa live, alguma pessoa pode estar tendo um comportamento suicida, tá?
Pois é, o que é o comportamento suicida? Antes da gente falar, né, nessa questão só do suicídio propriamente dito, a gente tem que pensar em comportamento suicida, tá? Comportamento suicida remete, então, primeiro à questão da ideação suicida, né? Que é o que? A ideação é a ideia, a pessoa tem um pensamento de se matar. Depois, então, tem a tentativa de suicídio, né? Que, então, como o nome já diz, a pessoa tenta, né, se matar. E aí, então, o ato propriamente dito, né, do suicídio, tá? Só para colocar para vocês que a gente traz aqui essas informações para vocês, tudo com dados científicos, né? Então, isso não sou eu que estou falando, né? Eu gosto muito desse livro, aqui não sei se o pessoal está conseguindo ver, né? Que é Crise Suicida, tá? Do Dr. Neuri Botega. Eu gosto muito de ler sobre ele, né, de estudar. Ele é um psiquiatra estudioso, né, na área do suicídio, então ele traz essas colocações para nós, essas contribuições, tá? E também, né, infelizmente por dia, em torno aí, né, mundial, né, em torno de 30 casos por dia, né, de suicídio, tá? Essa incidência, então, é bem alta, né? E a gente sabe também que entre os jovens, tá, o suicídio, ele está sendo a segunda causa, né, maior, né, de morte entre os jovens, né? Então, a primeira a gente sabe que é de acidente de trânsito, né? Então, o suicídio acaba sendo a segunda causa, tá? Especialmente, tá, o autor destaca a faixa etária ali entre os 15 e 29 anos de idade, tá? E aí, pessoal, é importante a gente ficar atento, porque infelizmente o Rio Grande do Sul está no ápice, né, do nosso estado, né? O nosso estado está no ápice dos estados do nosso país, tá? Como o maior, né, estado brasileiro aí com os índices de suicídio, tá? A gente tem ali aquela indústria, os municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, né? A indústria do tabaco, né? A indústria fumageira, tá? As questões ali de agrotóxico, né? O contato com esses agrotóxicos, problemas familiares, problemas de desemprego, que a gente vai estar explorando mais daqui a pouco isso também, né? A cidade de Passo Fundo também aparece como um alto índice também de suicídio, tá? O que a gente pode também relacionar aí que a gente percebe, né? Mais de 98% também, tá? As pesquisas têm mostrado, né, que quem comete o ato, né, do suicídio, que tem comportamento suicida, tem algum transtorno mental. E aí, o que a gente pode pensar como transtorno mental, né? Os principais, então, transtornos mentais, né? Por exemplo, o transtorno depressivo maior, tá? O transtorno bipolar, a dependência química, tá? De álcool e outras drogas, a esquizofrenia, tá? Que é uma psicose. Então, isso, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que é uma doença, né? E não a gente poder enxergar como uma bobagem, é uma frescura. Então, é um transtorno mental, é uma doença, tá? E precisa sim ter tratamento, tá? Outros fatores de risco, então. Os principais fatores de risco para uma pessoa vir a cometer o ato, tá? São, então, a presença de um transtorno mental e a história de tentativa prévia. Ou seja, se essa pessoa já tentou se matar, né? Então, esses são os principais fatores de risco. Aí, quando a gente vai também ajudar uma pessoa, né, qualquer um de nós, ou quando a gente vai atender, avaliar enquanto profissional da saúde mental, a gente tem que compreender se essa pessoa também olhar o histórico familiar, né, se existe já algum caso na família, né, com comportamento suicida, isso é bem importante também a gente avaliar. Alguns casos também como história de doença crônica, né? O que são doenças crônicas? Aquelas doenças que precisam de um tratamento contínuo, né? Recorrente. Então, às vezes a pessoa recebe aquele diagnóstico e muitas vezes não sabe lidar com ele. Ou ela já tem, então, esse diagnóstico por muito tempo e aquilo também é angustiante para ela, né? Ter que fazer uso da medicação, né, todo dia, ter que
ter toda aquela rotina, né, de consultas, exames e acompanhamento. Então essa doença orgânica pode estar associada com algum transtorno mental, né, em especial a depressão. Tá? E aí a gente pode pensar também na distimia, né? Que a distimia, ela é um transtorno de humor, né? É aquela pessoa que já é crônico, né? Avançado, é prolongado, uma depressão mais prolongada. São pacientes poliqueixosos, né? Que tá sempre se queixando, reclamando, né? Não vê uma perspectiva, são pessoas mais pessimistas, tá? Então, essas pessoas a gente tem que ter uma atenção especial, tem que ter um olhar, né? Para estar dando uma atenção para esse tipo de paciente, tá? Ausência, né, também de um suporte familiar, né? Perda do emprego também, isso também são fatores de risco, tá? Então, famílias que não são suportivas, né, que não suportam, né, suportar no sentido de dar o suporte mesmo para a pessoa da família, né, isso é um fator de risco para o suicídio, né? A perda do emprego também, às vezes a pessoa não consegue lidar com isso. Aí alguém pode perguntar, tá, então quer dizer que perder o emprego vai se suicidar? Não necessariamente, tá? Mas é um fator de risco para o comportamento suicida, tá? E se a gente for pensar numa proporção, se a gente for arredondar, né, mais ou menos, 80/20, tá? 80% então dos homens se matam, né? Então cometem o suicídio, e 20% das mulheres. Os homens cometem mais o ato suicida e as mulheres tentam mais se suicidar, tá? Bem, alguns principais fatores de risco, então, a gente já viu, né? Agora, os fatores protetivos, então, o que protege essa pessoa, o que faz essa pessoa, bom, a ter pelo menos ali alguns fatores, né, que vão estar contribuindo para ela, uma probabilidade menor dela vir a ter um comportamento suicida, né? Então, por exemplo, se ela tem um bom suporte social, familiar, né? O apoio de amigos, vínculos saudáveis na vida dessa pessoa, né? Isso vai ajudar com certeza, né? Ter um emprego, né? Ter uma estabilidade, né? Ter boas relações familiares, sociais, né? E a literatura traz também pra gente a questão assim da religiosidade, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas aí a gente pode transferir para a questão da fé, tá? A fé, né? Na psicologia a gente não trabalha com uma religião, né? Mas a fé, então isso, a fé, a esperança, isso até vários estudos na própria área médica têm sido destacados, né? O quanto a fé ajuda, né? Mobiliza a nossa saúde mental. Eu estou acompanhando aqui, né? Algumas pessoas estão, a Laura, né? Colega, excelente explanação, né? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Se quiserem mandar, dar feedbacks ou comentários ou mesmo perguntas, tá? Que a gente vai estar interagindo aqui com vocês. Eu acho que eu vou para as perguntas, que daí eu vou linkar, né, com mais alguns outros comentários aqui, tá? Então, teve uma pessoa que perguntou, teve duas perguntas meio parecidas, mas aí a gente vai tentando encaixar aqui, tá? Então, é possível determinar o perfil, né, de quem tem a tendência a cometer o suicídio, né? E a outra também perguntou como percebo se há risco, né, de uma pessoa vir a cometer suicídio, né? Então, determinar esse perfil, tá? Claro que não é possível assim a gente olhar para a pessoa e já dizer, né, é um fator determinante, não, ela vai cometer o suicídio, né? Mas a gente pode perceber algum nível, né, de previsibilidade daquela pessoa, né? Algumas características previsíveis, mas não do ponto de vista determinístico, tá? Então, por exemplo, assim, pessoas mais impulsivas, né? Pessoas agressivas, tá? Com o histórico, né? E uma tendência a desenvolver transtorno mental, né? E que já apresentaram comportamento suicida no passado, como eu havia comentado aqui anteriormente para vocês.
tá? E como que a gente percebe, então, se há esse risco, né? 2/3, tá? Então, das pessoas que cometem o suicídio, eles dão sinais explícitos, tá? 1/3 ali são sinais, às vezes, implícitos, é uma coisa mais difícil de perceber. Muitas vezes, pessoal, a gente tem que atentar, porque às vezes a pessoa finge que tá tudo bem pra, né, não dar, assim, nenhum indício, tá? Mas algum sinal ali, se a gente for a fundo, vai conseguir perceber, tá? E aí, a gente tem que pensar, assim, falando de sinais e sintomas, por exemplo, os sinais, né, no adolescente vai ser um pouco diferente do que no adulto, tá? Então, o adolescente, por exemplo, ele vai estar, os sinais vão ser, por exemplo, aquelas frases de alerta, né, que a Organização Mundial da Saúde mesmo já divulgou para nós, né, como, por exemplo, eu sou um fardo, eu sou um peso para minha família, ninguém gosta de mim, eu preferi estar morto, né? Esses são os sinais que o adolescente, por exemplo, vai dando, né? Além, claro, por exemplo, da questão do isolamento, de uma tristeza. Embora a gente está vivendo em tempos de isolamento, né? Mas o isolamento maior que eu estou dizendo, né? Isolar, se a gente percebe que esse adolescente está isolando as suas emoções, que ele está mais quieto, que ele está mais triste de forma frequente, a gente precisa estar atentando quanto a isso. E aí já no adulto a gente tem sinais, por exemplo, assim, esse adulto ele quer de repente assim resolver a vida, as questões financeiras, né, quer organizar a vida, né? Tem algumas pessoas que fazem alguns rituais de despedida, escrevem cartas para a família, né? Então tudo isso são sinais também que a gente tem que estar atento. Uma outra coisa interessante também que a gente deve perceber é que, por exemplo, assim, se a pessoa, né, ela vinha ruim, ela vinha instável, né, de repente, de uma hora para outra, ela fica bem, né? Isso é um sinal de alerta também pra gente, né? Às vezes a família relaxa, né, assim, e fica, tranquila, que bom que ele ou ela tá melhor agora, mas a gente tem que ligar ali a luz amarela para ficar em atenção quanto a isso, tá? Porque pode ser aí um sinal de que a pessoa possa vir a cometer o ato suicida, tá? Outra pergunta aqui, é possível prevenir o suicídio, tá? Isso que a gente já está fazendo aqui, né, pessoal, para a gente retomar, já é uma forma de prevenção, né? A gente poder estar falando, a gente poder estar trocando aqui, né? É uma forma de prevenção. Sim, né? O suicídio, a maioria é prevenível, né? É tratável, é evitável, tá? Assim como a depressão, né? Porque a depressão é um dos principais fatores de risco. Então, se a gente pode tratar a depressão, a gente pode estar vindo a prevenir o suicídio. Porque uma pessoa que está em tratamento, né, se ela está em tratamento, se ela está estabilizada, ela não vai vir a cometer o ato, né? Então, sim, é possível a gente prevenir, tá? Assim como a depressão, né? Porque a depressão... Também, assim, veio uma pergunta, o que isso tem a ver com a escola, tá? O que motiva o comportamento, né, de automutilação, tá? Então, recentemente, a gente sabe que aumentou bastante, né, os índices, especialmente ali entre os adolescentes, né, de 10 a 19 anos, tá? Em relação à automutilação, tá? O que motiva, né? Assim como o adolescente ele está em transição, né, da sua vida, da vida biológica, da vida fisiológica, então da vida psíquica também, né? Ele não está preparado, muitas vezes, né, emocionalmente para enfrentar as situações que são difíceis para ele, né? As frustrações. Tá? Então, a forma que ele encontra muitas vezes é de se autoflagelar. Também a literatura traz uma espécie assim de troca, ele troca aquela dor emocional pela dor física, e aí ele se automutila, ele se autoflagela,
tá? Então, a escola, ela tem um importante papel, né, para estar olhando para esses adolescentes, né? Mas eu gostaria de ressaltar aqui que os professores, eles não têm, não devem ter, a gente não deve depositar essa carga inteira no professor, né? E isso é responsabilidade tanto da escola, né, da equipe, do professor, mas também da família, né? A família também deve estar atenta ao comportamento desse adolescente em casa, se alguma coisa está diferente, se está alterado, né? Então a família é primordial nesses casos também, tá? Tu poder estar observando mais o teu filho, tá conversando, né? Se aproximar. O que leva o autor do bullying a praticá-lo, né? A gente sabe que o bullying aí sempre existiu, né? Hoje em dia também a gente fala em cyberbullying, né? Principalmente agora com essa linguagem cibernética, né? E quem pratica, então, é aquela sensação de se sentir assim poderoso, né? De obter uma boa imagem assim de si mesmo, de ser popular na escola, né? E acaba então agredindo, né, essa pessoa. É uma satisfação, tá? Aquilo ali, aquele ato deixa então o sujeito que pratica, né, satisfeito, tá? Uma última pergunta aqui que veio, né, pelo que eu tinha deixado lá na caixinha, o que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas, tá? A recomendação assim que a gente sabe, que a gente entende que é importante, né, é poder, se tu tá percebendo que tem alguma pessoa que tá com esse tipo de pensamento, né, primeira coisa, eu acho que a gente tem que trabalhar em nós a questão assim da tolerância, né, da paciência, a gente ir com calma, né, com disponibilidade, com doação para conversar com essa pessoa, né? E às vezes a gente fica pensando assim, tá, mas o que eu vou falar para aquela pessoa? O que eu tenho que dizer, né? Na verdade, essa pessoa que quer falar, porque ela tá sofrendo, ela tá sentindo dor, né? E parece uma coisa simples, mas tem um poder enorme a gente poder escutar essa pessoa, né? E isso vai trazer um benefício, um bem-estar psíquico para ela enorme, né? Ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir escutada, que alguém está preocupada com ela, que alguém se importa com ela. Então isso justamente vai fortalecer aqueles pensamentos lá que a gente conversou primeiro, antes, né, que a pessoa tinha de que ninguém se importa comigo, ninguém quer o meu bem, eu não vou fazer falta para ninguém. Então vejam como está tudo conectado, né? À medida que eu me disponibilizo, que eu reservo um tempo, que eu escuto essa pessoa com empatia, né, com respeito, né, essa pessoa vai se sentir à vontade, tá? E também procurar, dentro do possível, não deixar essa pessoa sozinha, né? Nem pode ser alguma oferecer sigilo, né? Porque tu não vai poder oferecer sigilo, tu vai ter que tomar alguma providência, acionar quem dê direito, seja família, perguntar para ela se alguém de confiança que tu pode estar ligando, né, informando, né, se é um risco alto realmente, né, então de poder deixar essa pessoa amparada. E aí quando a gente fala em amparo, a gente pode pensar lá nos Ds, né, que é falado do comportamento suicida, né, e um deles é o desamparo, então essa pessoa se sente desamparada, né? É desamparo, desinteresse, né? Pelas coisas que antes gostava de fazer, desânimo, desesperança, né? E a própria depressão também, tá? A depressão, então, ela é uma forte aí, né? Um fator de risco importantíssimo para quem está tendo aí comportamento suicida. Tá? Pessoal, quem mais? Mandaram mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Sim. Aí veio também aqui, ó, uma outra pergunta, tá? Por outro meio,
é como lidar com o sobrevivente do suicídio, tá? O sobrevivente do suicídio, a gente pode pensar por duas vias, né? Esse nome sobreviventes do suicídio, a gente tem os sobreviventes enlutados, tá? Quem são esses? Então, aqueles que, os familiares, né? Os que ficaram, então, né? Em luto, né? Os familiares, os amigos próximos dessa pessoa, tá? Hoje em dia, existem, aí eu não sei ao certo quais municípios, mas Novo Hamburgo, por exemplo, é um município aqui do estado que tem atividades como, por exemplo, os grupos, tá? Ofertando para essas pessoas, né, a questão como algo terapêutico, né? Para essas pessoas estarem podendo ali externalizar, né? Poderem trocar as famílias, os amigos, né? Os seus sentimentos, as suas angústias, né? Em relação à perda desse ente querido, tá? E isso, claro que aqui a gente vai destacar mais a prevenção, mas essa pergunta aqui nos remete a pensar na pós-venção, tá? A pós-venção do suicídio, que é algo que está se estudando ainda, é algo mais recente, né? Porque tem se estudado bastante sobre a prevenção, né? E a pós-venção, ela está ainda em estudos, né? É algo mais recente. Na verdade, aqui no Brasil, né, não sei se vocês sabem, o fenômeno, né, do suicídio, a campanha do Setembro Amarelo, ela começa ali em 2014, 2015, mais ou menos, né? Antes eu até fiz também um post lá no Instagram, lá em 1994, né, que começa isso lá nos Estados Unidos, né, com aquele jovem, o Mike lá, que tinha, né, o Mustang, né, 68 dele, e aí ele tinha habilidade mecânica e esse jovem então se suicida, né, esse carro dele era amarelo. E aí então no velório, no enterro dele, amigos começaram a distribuir lá faixas amarelas e começou toda a mobilização então por essa campanha. E aí, então, 2014, 2015, né, a Associação Brasileira da Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, os órgãos da saúde aqui no Brasil começaram a se mobilizar, então, né, mediante os casos que foram, infelizmente, aparecendo aqui também no nosso país. E aí também entrou a parceria do CVV, né, que o CVV, como a gente sabe, é o Centro de Valorização da Vida, né, que também apoia e está muito à frente dessa campanha, né, atualmente. Tá? O CVV, depois a gente vai falar mais, né, um pouco aí para dar a dica e o lembrete, né, para quem precisar, para quem quiser, tá? Através do número 188, mas depois a gente explora mais a questão do CVV, tá? Que ele também está à frente dessa campanha. Tem outra pergunta aqui, né? Os idosos sentem-se tristes quando perdem o parceiro ou parceira, né? Claro que a gente não pode generalizar, né? Mas sim, isso ocorre, né? A gente percebe, então, quando a perda, em especial por suicídio, né? Então o luto, né? O enlutado, quem ficou, tanto o parceiro quanto a parceira, né? Vai estar tendo com certeza, né? Esse sentimento de tristeza. E aí eu enfatizo também para a questão da depressão, né? Porque provavelmente esse idoso vai precisar então de um acompanhamento, né? De um remédio, tá? Um remédio supervisionado de preferência pelo médico psiquiatra, né? E o acompanhamento psicológico, né? Às vezes alguns idosos eles não se sentem tão à vontade na psicoterapia individual, né? Às vezes, né? A gente percebe que alguns têm essa abertura para ir, né? Ser uma pessoa mais esclarecida, mas também existe a modalidade em grupo, né? Que é ofertado e esse idoso vai se sentir mais à vontade, de repente, com outros idosos ali para estar falando, né, do seu luto, né, enfim, de ter perdido o parceiro ou a parceira, tá? Então, pessoal, eu tava falando do... tem outra aqui agora, é a equipe que tá falando, né?
Ó, o Marcos, né, lá de Camobi, muitos jovens não têm sintomas, tá? Marcos, eu não sei se aqui tu quis dizer sintomas ou sinais, né? A gente pode pensar nos sinais, de repente eu acho que é isso que tu quis dizer, né? Aquilo que eu falei, a maioria vai dar sinais, e aí com isso vai apresentando sintomas, né? Um terço que é um sinal mais imperceptível ali, né? Que aí a gente tem que estar tendo uma atenção maior, um acompanhamento maior, né? Porque em algum momento também a pessoa vai ter algum sinal, né? Vai apresentar algum sintoma, tá? Mas se tu quiser explorar, detalhar mais alguma coisa ou, né, fazer outra pergunta nesse sentido, tá? Então aí a gente pode entender melhor o caso ali do que tu quis dizer, tá? Mas sim, né, a maioria das pessoas dão sinais, né? E eu não sei se depois que tu entrou agora, mas também eu tinha falado, né, que às vezes a pessoa ela finge, né, o jovem especialmente, ele pode estar fingindo que tá tudo bem, né, disfarçando para não chamar atenção ou para não querer de repente incomodar ou, né, admitir que está acontecendo alguma coisa, né? Mas como é importante ajudar essa pessoa, né, a procurar ajuda, né, incentivar ele a procurar ser ajuda naquele momento, mas a gente tem as nossas limitações também, então daqui a pouco se eu não me sinto à vontade, se eu não me sinto preparado, eu poder incentivar aquela pessoa a buscar ajuda, tá? Que é algo bem importante. A Andrea está perguntando aqui, os casos de reincidência são comuns nas tentativas de suicídio? Com certeza, né, da pessoa retornar então a ter esse comportamento, né, mais ou menos em torno de 70%, né, como eu havia falado. Aí a gente pode, assim, tem um estudo também que fala que é 38 vezes as chances, né, da pessoa que cometeu aquele ato, né, ela vir a cometer novamente, tá? Não é, tá, então é uma coisa certa, quer dizer que ele tentou, ele teve um comportamento suicida, ele vai tentar de novo? A gente não sabe, né, mas existe aí uma grande chance, uma grande probabilidade, tá? Em especial se esse paciente ele não está em tratamento, né? E que tratamento que é esse, então? É o tratamento medicamentoso, né, com psicofármaco. E aí eu reforço aqui a importância de ser acompanhado pelo médico psiquiatra, que é o especialista em saúde mental, que vai estar vendo qual é a melhor interação medicamentosa para aquele tipo de paciente ali, qual é a melhor dosagem para aquele paciente, né? E não eu ir por conta, eu vou em qualquer médico, eu vou tomar aquilo ali, ou, né? Não é a gente que vai achar, né? É importante ter essa supervisão. E o acompanhamento psicológico, tá? O acompanhamento psicológico normalmente é semanal, né? Mas tem casos que vai precisar sim, né, de 2 vezes na semana. A gente sempre costuma pedir então que venha o familiar na consulta, né? Para a gente também estar conversando, orientando esse familiar, tá? Então isso é de extrema importância. Pode acontecer também, né, do psiquiatra, por exemplo, avaliar, entender que precisa de uma internação, então isso vai ser conversado com a família também, por isso que a família participa, é corresponsável do tratamento também, né, na maioria dos casos, assim, pensando num risco alto, né. E quando, por exemplo, o paciente opta, né, porque é uma conversa também aberta, né, com o paciente precisa se sentir à vontade para externalizar o que ele está sentindo. Então, quando ele opta, quando ele tem também condições cognitivas, né, que de repente se ele não está sob efeito de drogas, alguma coisa assim, ou se não é um paciente psicótico, esquizofrênico, por exemplo, que tem uma capacidade de entendimento, de insight, né, de esclarecimento das coisas, a gente consegue fazer alguns combinados. Então, de repente, se ele não quiser internar, né, o psiquiatra vai estar podendo, olha, vamos fazer uma internação domiciliar, então, quem sabe, e aí se essa família também é suportiva, cognitivamente está preparada e psiquicamente, daí é feito isso, né? E as orientações, então, de estar monitorando esse paciente 24 horas por dia, as próprias medicações, ao mesmo tempo que elas tratam, né, pessoal? Então, ela pode ser aí um aliado para o comportamento suicida. Então, por isso que o familiar tem que estar presente,
né, de estar controlando o acesso a essas medicações e regularizar os horários para ele tomar certinho a quantidade de comprimidos que é necessário tomar, tá bem? O João Carlos de Panambi, ai que legal, né? Bastante gente de diversos lugares, né? Como clima escolar e saúde mental se relacionam? Pergunta, tu me pegou, hein, João Carlos? Né? Clima escolar, né? O clima da escola, né? E a saúde mental, né? E essas relações, às vezes, a gente sabe que se atravessam, né? Embora, especialmente agora em tempos de pandemia, onde o setting escolar, né, tá sendo as nossas casas, as casas de vocês, né? E aí parece que essas relações elas ficam mais fragilizadas ainda, né? Mais mobilizadas, né? Muitas vezes a gente pelo o virtual, né? A gente quer de repente passar alguma coisa, quer transparecer alguma coisa, e a pessoa que está do outro lado da tela recebe de outro jeito. Então, como é delicado isso, né? E mesmo no ambiente físico lá da escola, né? Então, eu entendo, João Carlos, que toda a escola, né, deveria ter um acompanhamento. O pedagógico já tem, né? Existe ali a coordenação, né? Talvez a maioria tenha psicopedagoga também, mas o profissional psicólogo, né? Eu não sei como é que chama o nome, mas do meu tempo era SOI, né? A prof do SOI, né? Que dava a supervisora, orientadora, né? Educacional. Mas hoje em dia já foi, eu não sei te precisar aqui, eu não lembro direito a lei, tá? Mas já tem então previsão para que a gente tenha assistente social, psicólogo nas escolas públicas, tá? Claro, né, que isso nós estamos avançando a passos lentos, mas já é um pequeno avanço, né? Tá, e o que isso vai contribuir entre clima e, como tu perguntaste, né, e escola? Clima escolar e saúde mental. Isso vai melhorar muito, né? Imagina a possibilidade de tu ter ali um profissional que tu possas contar, né? Seria o ideal. Mas enquanto a gente não tem, né? Eu acredito que é importante sempre, eu vou puxar a brasa para o assado da psicologia, né? De poder estar, então, fazendo um acompanhamento psicológico, sim, né? Para estar dando conta aí das tuas emoções agora, especialmente que os estudos, né? Que a escola demanda também mais e aí a gente tem que ficar mais em casa, mais restrito, né? Então, o ideal é poder fazer a psicoterapia, tá bom? Pessoal, eu falei que eu ia voltar a falar um pouco então do CVV, né? Até porque teve aquela pergunta assim, o que você recomenda, né, para quem tem pensamentos suicidas, tá? Então, uma das coisas que é importante a gente frisar, né, é que essa pessoa, então, possa estar entrando em contato com o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, tá? Ele é um serviço gratuito, né, que funciona 24 horas por dia, tá? A gente pode estar ligando, né, para o CVV, né? Ou também pode entrar no site, né? Tem algumas aí pessoas que preferem então a modalidade ali do Skype, né? Tem várias formas hoje em dia da gente buscar ajuda. Então não negligencia a tua saúde mental, né? Não deixe de buscar ajuda, né? É um serviço que tu liga e tu já é rapidamente atendido, né? Por voluntários, por pessoas que foram treinadas, né? Para poder estar te ajudando nesse momento. Eu acho que essa live vem para mobilizar assim a questão da valorização da vida, né? Principalmente assim para os jovens, né? Que de repente não tem ainda essa maturidade emocional de poder olhar, né? Com uma perspectiva de esperança, né? De que as coisas a gente está vivendo esse tempo da incerteza, mas de poder então acreditar e que isso está se organizando, né? Que tá o país inteiro, o mundo inteiro tá se mobilizando aí para
a criação dessa vacina, né? E outras metodologias de estudo, como a medicina tem avançado bastante, né? E desse modo a gente vai também acompanhando, né, essas evoluções e vamos nos adaptando às mudanças, né, pessoal? Porque isso faz parte da vida, né? A gente já teve várias mudanças, né, especialmente falando para o jovem, para o adolescente, várias transições. Então, quando eu era criança, eu passei da minha transição da infância para adolescência, agora daqui a pouco eu tô na adolescência, mas daqui a pouco já tem uma outra transição que é para a vida adulta, né? E assim a gente vai, as mudanças elas não cessam na nossa vida, né? A gente vai ter que estar sempre lidando com essas mudanças e aprendendo a lidar com as nossas frustrações, né? E o meio de estar lidando é o poder subtrair daquilo ali, do ruim, o que tem de ruim, o lado bom, né? Alguma coisa boa. Então é assim que eu me mantenho com esperança, né? Assim que eu vou tentando ser um pouco mais resiliente, tá? Pessoal, além do CVV, né, através desse telefone, 188 que a gente falou, existem também, tá, a maioria aí dos municípios, né, tem os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, tá, que é onde a pessoa pode também estar procurando ajuda, tá, de repente se vê ali perdido, o que eu vou fazer? Então, né, se tem de repente ali um serviço de saúde próximo, um posto de saúde, né, as unidades básicas de saúde, o próprio SAMU, né, que é um serviço de emergência, então de poder estar ligando para o SAMU, né, e pedir aí esse apoio, tá? De repente, se não dá tempo de correr até o pronto-socorro do hospital para levar a pessoa, enfim, ou logisticamente está difícil, né? As UPAs, né? E tentar aí fazer o que é possível para fazer, porque a gente é possível sempre sim ajudar, né, a pessoa ali que está em sofrimento. Então, nesse sentido, a gente pode contar com essas unidades aí de serviços, né, que tem de saúde, que são também gratuitos, tá? Pessoal ali do Instagram, alguém tem alguma pergunta? Não, estão só cumprimentando. Ah, tá joia. Estão só babando. A gente já tá em quanto tempo? Tá. Vamos ver aqui. 48, 50 minutos. Oh, passou muito rápido, gente! 50 minutos. Pessoal, eu queria muito agradecer, né, a todos pela atenção. Já estamos assim partindo mais para o final, né, da nossa live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade aí para se manifestar. Ficar o silêncio agora. Uhum. E uma coisa importante que eu acho, né, lembra quando eu fiz no mês passado, aquela foi gravada, né, que a gente conversou também, né, para vocês ficarem à vontade para estarem mandando aqui pro curso, né, para mim também, sugestões do que vocês preferem que a gente fale aqui num próximo encontro, né, qual temática que vocês gostariam e também, assim, a modalidade, eu gosto mais de gravado, gosto mais de ao vivo, e também qual horário que ficaria melhor para vocês, se esse horário ficou bom para vocês, é importante o feedback de vocês, né, a vida é feita também de feedbacks, né, essas trocas, assim, são importantes aqui pra gente, tá? Então eu quero deixar o meu carinho, meu abraço para todos vocês. Nós todos aqui estamos à disposição, quem precisar, se sintam à vontade e espero vê-los em breve novamente, tá, pessoal? Então, um abraço, essa psico arrasa. Obrigada. Um abraço.